Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Dos versos de 1 a 18, Jesus vai falar a respeito do bom pastor. E queremos nesta manhã entender o que significa conhecer a Cristo. Diz assim a palavra de Deus, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Oremos. Ó Deus, faze-nos compreender a Tua palavra nesta manhã e em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Num rebanho de ovelhas, ao sair do aprisco, as ovelhas seguem o pastor e seguem adiante, quer pelo manusear do cajado, quer pela sua voz ou algum outro tipo de som que o pastor faça. Alguns que assobiam de um jeito, outros que cantam. Assim, as ovelhas seguem o pastor e este os leva até os pastos verdejantes ou até o ribeiro de águas tranquilas, como o Salmo 23 nos ensina. Cada pastor tem um chamado diferente. Tem um amigo que tem 5 filhos, já estão adultos, claro, mas quando eram crianças ele tinha um assobio próprio. Então, quando estava no mercado, ele só dava aquele assobio dele e então brotava menino de todo canto e chegava nele. Todos eles sabiam daquele som. E eu sei que muitos aqui também têm cada um o seu próprio. Assim como a criança, impressionantemente o bebê recém-nascido, como reconhece a voz da mãe e do pai, assim também Jesus vai nos falar sobre reconhecer a voz do bom pastor. Cada pastor tem o seu chamado. Jesus nos traz a compreender que Ele próprio é o bom pastor. E claro que veremos isso, mas que nós somos as ovelhas do seu pasto e que nós devemos conhecer a sua voz e seguir o seu caminho. Não tem como não lembrar do Salmo 23, enquanto Jesus vai descrevendo nesse capítulo 10. O bom pastor, meus irmãos, ele provê, dirige, cuida, alimenta, defende e caminha junto até o destino final. Provê, porque sim, nada nos faltará. Dirige, guiar-me-á pelos... Cuida, que dá o alimento na hora certa e defende dos inimigos que cercam. Um rebanho de ovelhas sempre é ameaçado, e naquele contexto ainda mais, por lobos, por ladrões e por outras ameaças. E caminha junto até o destino final. A beleza de um retrato de um pastor com suas ovelhas é vê-los andando juntos pelo caminho. Diante disso, a pergunta que fica é como conhecer a voz do nosso pastor no meio de tantas outras vozes. Bem, em primeiro lugar é preciso conhecer a Jesus. Isso significa entender por que Jesus veio ao mundo, para resolver o maior problema do mundo. É interessante, quando a gente precisa de coisas na nossa vida, precisamos para resolver determinados problemas. Queimou uma lâmpada, precisamos buscar onde vende uma para resolver esse problema. Estou enfermo e busco um atendimento médico para resolver esse problema. Mas veja que há um problema no mundo, desde o início, na realidade depois da queda, que chama-se pecado, e este é o maior problema do mundo. Ele está permeado em cada momento da nossa sociedade, entre nós e mesmo em nosso coração, e Jesus veio ao mundo para resolver este problema. Se as ovelhas estavam com fome, o bom pastor veio trazer alimento. Mas como é que Jesus resolveu isso? Em primeiro lugar, amando e levando o amor a um outro patamar. Ele resolveu este problema
por você, por mim, por cada um de nós, numa cruz. Ele se fez sacrifício, ele veio para vencer a morte e nos dar vida. E afinal, o que Jesus fez por mim? Me amou e salvou, livrou-me do pecado e das garras do pecado, deu nova vida, nos permitiu estar face a face com Deus, tirou o peso da vida e nos deu direção para ela, perdoou, justificou, esteve conosco. E a pergunta que fica é: por que eu preciso conhecer a Jesus? Eu tenho ouvido muitas pessoas perguntarem isso. Em primeiro lugar, é porque todos nós temos um vazio que carece do amor de Deus. É um vazio que nos leva a buscar a Deus. Se você for a uma tribo isolada, lá você vai encontrar pessoas carentes do amor de Deus. Se você estiver no meio da cidade com muitas pessoas em volta, essas pessoas carecem do amor de Deus. Você pode encontrar uma pessoa viajada por todo o mundo e ser vazia no coração. Você pode encontrar pessoas que ficaram no lugar a vida toda e da mesma forma. Todos nós precisamos de Deus. Também porque todos precisamos ser salvos. Para entender isso é só pensar num barco afundando. É muito interessante. Eu fiz certa vez um treinamento, já compartilhei no passado, sobre nado para resgate, enfim. E uma das grandes lições que a gente aprende é quando a gente está de roupa e o barco afunda e a gente está dentro d'água, a roupa molhada equivale a uma outra pessoa. O peso dobra literalmente, o esforço é muito maior, por isso que tanta gente que sabe nadar morre afogado no naufrágio, porque não basta saber nadar, a força necessária, a disposição, é preciso ter quem salve. É tábua de salvação. Essa expressão não é à toa que quando o navio antigo afundava, as tábuas que sobravam eram que permitiam salvar. Jesus veio não ser apenas essa tábua, ele veio ser aquele que salva, e todo mundo que está se afogando quer ser salvo, sem exceção. E daí Jesus Cristo veio para salvar e salvar. Bem, também porque a salvação é o início de uma jornada. Crer é ser salvo, mas eu preciso conhecer a Jesus porque a caminhada também faz parte da jornada. Crer a Jesus Cristo é o início, crescer em Cristo é a vida inteira. Porque eu ainda sou frágil e preciso de direção e de proteção. A expressão que eu sou salvo, mas continuo pecador, é uma realidade em todo o tempo. E precisamos lembrar disso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes achamos que somos super-heróis invencíveis e na realidade isso não é verdade. A verdade é que eu preciso do meu bom pastor todos os dias da minha vida. Porque ninguém quer ir para o inferno como a ovelha que vai direto para o ladrão, ou vai direto para a ameaça de um lobo, como era comum no tempo. Ninguém faz isso. Finalmente, porque Ele é Deus, santo, perfeito e inigualável, e por isso precisamos conhecer, precisamos nos entregar, precisamos reconhecer em todo o tempo quem é Jesus. Bem, o texto fala muito mais ainda. É preciso ouvir a sua voz, mas vocês já repararam que tem muita conversa paralela? Tem muita distração no mundo, muita invenção de homens. É interessante porque muita coisa pode ocupar o seu tempo hoje e te deixar confuso. Muitas coisas, situações, notícias ou entretenimento pode literalmente te afastar de Deus.
Observe hoje as desculpas que ouvimos e damos para não ir para a igreja. Eu já ouvi algumas, no mínimo estranhas, do tipo: a minha geladeira quebrou, não vou poder ir para a igreja. E tantas outras que, como pastor, muitas vezes a gente ouve, como pastor a gente ouve, né? Tem que assentir com a cabeça. Quantas desculpas inventamos e sabemos que é desculpas porque, se quiséssemos, estaríamos lá. Quantas desculpas se inventam? Há uma tendência de se divertir antes de se comprometer. Como diz, se for anunciado um churrasco, fica mais fácil do que anunciar um culto. Embora, meus irmãos, isso sejam para muitos poucos, a maioria sempre comprometida. A nossa agenda tem muito pouco espaço para a agenda de Deus. Muito pouco espaço. Parece que o momento devocional virou uma exceção tão grande que nos orgulhamos quando temos. Por que ficou tão raro? Parece que Deus tem que pedir: por favor, dá para você me incluir no seu dia hoje? Veja como as distrações são cada vez maiores, e com o advento da internet, que é bênção, e a internet está permitindo que o evangelho chegue adiante, mas também nos traz muita distração. E mesmo você que agora participa do culto, muitas vezes o seu WhatsApp pode estar vibrando com uma mensagem absolutamente inútil, mas que você está louco para ver o que é. Distrações maiores. Palavras doces e agradáveis são oferecidas em todo o tempo e ao longo da história, hoje ainda mais. Realmente, meus irmãos, é como uma ratoeira com um bom queijo. Esse queijo não está lá para alimentar o rato, está para matá-lo. Toda boa armadilha tem um bom atrativo, e assim também é conosco. A quantidade de erros e heresias de líderes religiosos que mais distanciaram que aproximaram, só isso para mostrar o quanto de outras vozes estão sendo faladas. Mas então voltamos ao texto e voltamos a Cristo. Como eu posso ouvir com clareza a voz de Jesus? Conhecendo-o mais e mais todos os dias. Quanto mais tempo passo com Cristo e com a sua palavra, mais eu sei e reconheço a voz do nosso Senhor. Sabendo discernir as outras vozes, e o próprio Espírito Santo nos ajuda com isso, e é importante saber, meus irmãos, isso, claramente a voz pode ser parecida, mas nunca será igual. A orientação pode ter muito de coisa boa, mas um rastro de veneno e maldade, e isso deve ser afastado. Discernir as outras vozes diante do Senhor, dando mais lugar ao Espírito que à carne, e a carne continua seduzindo. Mas se damos mais lugar ao Espírito, mais tempo às coisas de Deus, mais da palavra de Deus, mais da presença do Senhor, meus irmãos, como é fácil ouvir a voz de Cristo. Dando mais tempo para Cristo na sua agenda, ou na sua vida, mais tempo para Cristo. Buscando a verdade, seguindo o caminho, vivendo a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é exatamente isso que o texto mostra. Siga a verdade. Quando se trata de investigação do problema de corrupção, há uma máxima que é: siga o dinheiro. E o investigador, seguindo o dinheiro, ele vai encontrar a causa, a origem e os autores daquele crime. Na vida cristã, a máxima é: siga a verdade. Siga a verdade. E todas as vezes que você for seguindo a verdade, você encontrará Jesus Cristo. Lee Strobel foi um jornalista ateu
que fez uma investigação minuciosa contra Jesus. Ele queria provar que Jesus não existia. Sua esposa havia se decidido e ele estava convicto disso. E investigou profundamente, investigou muito em fontes de universidades, fontes pelo mundo todo que ele tinha acesso. E o final da sua investigação foi a sua conversão ao lado de Jesus. Pois todas as vezes que você seguir a verdade, você encontrará Jesus Cristo. Firme na igreja, aqui é o aprisco das ovelhas. Aqui é onde estamos juntos como ovelhas do nosso pastor. Aqui é onde nós crescemos juntos, nos alimentamos juntos e cuidamos uns dos outros também, e somos cuidados pelo Senhor. E quando eu falo de igreja, muito mais do que templo, como já temos falado, igreja é corpo de Cristo, é o aprisco que o Senhor nos deu. Aqui, meus irmãos, é o ensaio da eternidade, é o treinamento para a vida. Aqui estamos juntos e aqui conhecemos o único Senhor e o pastor da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor. E finalmente, eu posso ouvir com clareza a voz de Jesus todas as vezes que eu sigo cada um dos seus passos. Como é bom e como é fácil conhecer o nosso pastor. Por isso o convite que fazemos nesta manhã, manhã que celebramos a ceia, manhã que estamos na presença do Senhor, é sim, vamos conhecê-lo mais, vamos reconhecer a sua mão e a sua voz, e vamos como igreja, como ovelhas do nosso Senhor, seguir o nosso pastor, crendo, observando, seguindo adiante. Vamos ficar de pé e vamos cantar.